tem subido, tem aumentado. Sim, tem subido. E nós ainda não estamos a fazer nós não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Ainda é tudo muito orgânico. Muito bem. Quem é que nós temos mais? Então temos o Tiago, temos a Bela, temos a Ana também. Olá, Ana. Ana Azevedo, sabes que eu tenho Ana Azevedo é a minha esposa, Ana Azevedo Nunes. E nós temos um sobrinho que é o Lourenço de Azevedo. Uau! Olha que é raro, não é? Primeiro Lourenços, quer dizer, agora Lourenços mais novos já existe, mas da minha geração há menos, mas de Azevedo não é comum. É, Lourenço de Azevedo, por acaso eu nem tinha associado, e hoje quando coloquei novamente a publicidade, a minha cunhada é que escreveu, Lourenço de Azevedo, que nome tão familiar, e eu, familiar, o Lourenço de Azevedo, mas ela não conhece o Lourenço. Depois é que eu comecei, pois então, o meu sobrinho é Lourenço de Azevedo. Exatamente. Por acaso, curioso. Aqui aqui, antes de começarmos, aqui o Tiago Santos, que tem estado a fazer um trabalho também formidável nesta altura, com uma meditação de manhã diária, e seja sábado, seja domingo, está sempre online, e depois com umas conversas muito interessantes também, com vários convidados, vários temas. Aqui fica aqui o meu apontamento para o Tiago. Excelente trabalho, Tiago, parabéns. Continua, que eu nem sempre posso estar, mas tenho visto depois algumas coisas indiferido e tudo, e parabéns, Tiago, bom trabalho, muito bem. Importante. Senhor, e já agora, Tiago, eu vi uma meditação, meditação, era mais uma conversa, em que tu estavas a grelhar lá umas coisinhas. Não é por nada, mas pode ser uma indireta. Eu de vez em quando aqui em casa também faço uns churrasquinhos. Hoje o tema não é alimentação, mas com certeza que o Lourenço teria algumas coisas a dizer sobre macrobiótica e esses churrascos. A macrobiótica não põe nada. Pois não. Inclusiva. É verdade. Eu quando digo churrasco, o churrasco é muito abrangente, não é? Churrasco é um método de cozinhar, não é? Para grelhar tofu ou cenouras. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Então, são 15 horas agora. Nós temos sempre esta praxe de dar aqui uns 5 minutinhos antes de começarmos. Entretanto, eu já pus a gravar. Já está aqui. Há aqui o Tiago, aqui no chat. Sim, pois uma coisa, eu acho que não te disse, Lourenço, mas uma coisa que nós fazemos também, a partir de uma certa altura, abrimos aqui às pessoas que estão para poderem fazer algumas perguntas, se quiserem, sobre os temas da conversa. Ok? É um tema bastante interessante, como a espiritualidade. Até porque muita gente fala sobre espiritualidade, mas eu não sei até que ponto é que as pessoas, ou qual é o significado que dão a isto. Cada pessoa há de ter um significado próprio, não é? E às vezes a questão é quando estamos nestas conversas não definir bem a bitola e o significado, e depois às vezes estamos a falar de coisas diferentes, não é? Esse é às vezes o perigo. E eu sinto muito isso, porque várias pessoas falam comigo sobre espiritualidade, sobre uma pessoa espiritual, isso aqui. Depois, quando começamos a desenvolver um bocadinho o tema, cada um diz a sua coisa, não é? Cada um diz tem a sua visão sobre. O que não significa que seja incorreto, não é? Mas quando se fala sobre o tema, depois pode enviosar a mensagem que se queira estar a passar, não é? Claro. E para ter a tal clareza que eu defendo, né? Às vezes é importante, enfim, contextualizar e dizer, ok, a espiritualidade para mim é isto, e então vamos lá falar sobre isto. Exato. É assim, depois de... A espiritualidade pode ser também uma identidade também, de forma que cada pessoa tem uma espiritualidade pessoal, não é? Pode ser também uma identidade. Não é? Isso também é interessante explorar por aí. Não só a espiritualidade quase, às vezes mais, o que vemos, a espiritualidade tem que estar ligada a uma forma, a uma entidade ou a algo, mas também a espiritualidade pessoal de cada um que define a sua identidade, não é?
Existem estes vários tipos de espiritualidade em que têm a ver com aquilo, com aquilo que eu acredito, essencialmente, e há a espiritualidade que está ligada a uma entidade, a uma religião, e às vezes há esta ideia, não é, que queremos associar por uma caixa, não é? Mas não tem assim uma caixa definida. Não é? No Ocidente se calhar vemos a espiritualidade de uma maneira, no Oriente vemos de outra maneira. Claro, claro. Sim. Não, eu digo isso porque quando normalmente falamos com outras pessoas e falamos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, fala-se muito sobre inteligência cognitiva, emocional, e depois agora está muito na onda a inteligência espiritual. Então as pessoas, é isso que estavas a dizer, colocam caixas e depois querem que as coisas estejam muito clarinhas ali. Pronto, inteligência cognitiva é isto, inteligência espiritual é isto, inteligência emocional é isto. E pronto. E quando eu sei o que é, falo sobre isso e mais nada. E não é bem assim, as coisas não são bem assim. Não é? E às vezes é importante que as pessoas tenham a noção, por exemplo, há pouco tempo, para mim, ser um ser espiritual é poder encontrar a mim mesmo. É uma forma de espiritualidade. Não é? Mas não se resume a isto, é apenas uma parte. Eu aí ainda junto outra questão que para mim é fundamental, que é a ausência de espírito crítico que se vê hoje em dia. Porque assim, para mim a espiritualidade pode ser uma coisa diferente daquilo que tu vês, mas desde que eu entenda do que é que tu estás a falar e que tu chamas aquilo espiritualidade, apesar de eu chamar espiritualidade a outra coisa, se eu estiver bem comigo próprio e tiver o meu espírito crítico, eu consigo ouvir, perceber o que tu estás a dizer e agarrar aquilo que faz sentido para mim e integrar e, por assim dizer, descartar o que não sintoniza comigo, sem ter que entrar em choque e em discussão de que, mas isso não é espiritualidade. O que eu estou a dizer é que é espiritualidade. E esta falta de clareza e deste espírito crítico às vezes lança-nos aqui em discussões e atrás como eu costumo dizer, da pescadinha de rabo na boca, não é? Andamos aqui em círculo a falar da mesma coisa de formas diferentes sem termos a capacidade de pararmos, de ouvirmos e de percebermos o que é que a outra pessoa está a dizer e de retirarmos aquilo que faz sentido para nós. É? Entra aqui quase às vezes uma guerra de egos, não, eu é que tenho a definição correta, não és tu, aquilo que tu estás a dizer não é isso. Eu acho que isso advém um bocado da falta de conhecimento, de autoconhecimento e a falta de espírito crítico, diria eu. E talvez falta às vezes um elemento quando duas mentes se encontram a falar sobre espiritualidade, falta outro aspecto muitas vezes que é a vivência espiritual de cada um deles, que às vezes são conceitos teóricos, não é? Que a pessoa desenvolve o conceito teórico, mas depois e a vivência? Será que funciona no dia a dia? É? E a vivência espiritual, quando as pessoas têm uma vivência espiritual, aí é mais fácil entenderem-se. Claro. Uma vivência espiritual é uma linguagem universal. Exatamente. E não tem a ver com aqui, tem a ver com o corpo, tem a ver com certos tipos de aspectos. E aí é mais fácil as pessoas entenderem-se. Quando vemos pessoas a discutir sobre várias espiritualidades, às vezes falta um pouco essa vivência, não é? Falta a vivência espiritual, não é? Que é importante, porque isso é universal, é transversal, claro, em todos os seres humanos. Claro. Bom, eu acho que vale mais nós começarmos, porque a coisa já está a evoluir enquanto estávamos aqui à espera, não é? Então, antes de passar aqui ao Rui para ele fazer aqui as aberturas, eu gostava só de agradecer a presença de todos aqueles que já se juntaram. Tenho a certeza que ainda se vão juntando mais pessoas, mas novamente eu já tinha dado o olá ao Tiago e à Bela, mas a Susana Oliveira, diretamente da Bélgica, a Carlota Tudo, olá Carlota, que já foi numa das nossas convidadas de medicina chinesa aqui, obrigado por teres vindo. Tenho saudades, ver se nós conversamos, ouviste? A Ana dos Açores, da Graciosa, obrigada Ana também por estares aqui, a Antónia Brito, que também tem sido uma presença constante nestas nossas conversas e pronto, sem mais demoras, obrigado a todos, vou passar aqui ao Rui e para depois darmos início a esta conversa. Ok, então sejam bem-vindos também outra vez, todos. Vamos dar início a mais um conjunto de conversa. Tivemos aqui uma semana de interregno por uma situação que ocorreu
e que nos obrigou a interromper. Um breve resumo das conversas que tivemos até hoje. Já falámos sobre desenvolvimento pessoal, a importância das emoções na saúde física, a educação, a relação entre pais e filhos, linguagem corporal e o impacto que ela tem na comunicação inter e intrapessoal. E hoje iremos ter uma conversa com o Lourenço de Azevedo sobre o Qigong e a espiritualidade. E este tipo de conversas estão inseridas num projeto que nós estamos a desenvolver, eu e o professor Nuno, que é um produto que é o Inner Balance Way. Não é nada mais nada menos que um produto que visa contribuir para a construção de uma vida plena. Vida plena em harmonia entre o interior e o exterior, através da descoberta do eu verdadeiro, desenvolvendo o autoconhecimento, a saúde física, mental e espiritual. E daí nós acharmos que esse conjunto de conversas contribui para um maior esclarecimento sobre esta temática que julgamos que é muito importante cada vez mais ser desenvolvida e partilhada. Então, sem mais demoras, eu iria dar a palavra então ao Lourenço para poder se apresentar e a partir daí iniciarmos a nossa conversa. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado Nuno e Rui por me terem convidado para estar aqui presente a falar sobre este tema do Qigong e da espiritualidade. E sou Lourenço Azevedo, comecei a estudar medicina chinesa em 1998 e nunca mais parei. Continuo a estudar todos os dias, continuo o meu percurso. Como comecei há 22 anos, continuo com a mesma curiosidade e com a mesma vontade de descobrir coisas que eventualmente nos possam, não só nos possam ajudar basicamente a ter uma vida mais plena, não é? Onde é que estas disciplinas que vêm do Oriente cruzam com a nossa forma de pensar no Ocidente, que não é diferente, é complementar, e como é que elas nos podem ajudar a ter uma vida mais plena e mais consciente. O meu percurso na medicina chinesa foram uns 5 anos de Escola da Superior de Medicina Tradicional Chinesa, e depois passei pela acupuntura japonesa durante cerca de 8 anos, estive a praticar acupuntura japonesa, depois fiz uma pós-graduação, por uma razão simples, não que seja melhor que a outra, mas como sempre fiz Qigong, na acupuntura japonesa a postura tem uma influência muito grande na acupuntura, e eu achei, é por aqui. Então fui para lá, mas não porque seja melhor nem pior, mas porque está mais integrado com as práticas de Qigong que sempre fiz. Comecei a fazer Qigong há 23 anos, a praticar, e depois a medicina chinesa veio por sequência, mas foi sempre esta linha, sempre há uma linha de prática na minha vida dentro destas práticas de fortalecimento interno. E a acupuntura japonesa disputou-me para isso. Portanto, até 2012 estive envolvido com a acupuntura japonesa, e depois houve um salto na minha forma de ver as coisas, que foi passar por uma vertente mais de prevenção, ok? E uma vertente mais de prevenção utilizando a alimentação e o Qigong. Nesse sentido também tem a ver com o meu trabalho que desenvolvo no Instituto Macrobiótico de Portugal, também já há cerca de 20 anos, onde agora sou mentor dos cursos de macrobiótica, dou um apoio na organização dos cursos, e que eventualmente foi também por sequência criado também lá mais um curso, basicamente, que é o curso de Qigong terapêutico, não é? Que reúne a alimentação, que é o que eles já tinham, com o Qigong, juntamente com outras disciplinas, o Shiatsu, o Feng Shui e outras práticas que têm a ver com esta ideia de integrar o ser humano como um todo. Pronto. E há 3 anos para cá mudei-me para Braga, saí de Lisboa depois de 18 anos, e estou aqui, tenho um projeto de Regenerar, onde juntamente com a minha mulher, a Marta, temos um projeto que tem a ver com esta ideia de criar um ser humano sustentável. Portanto, é que conseguimos criar uma vida mais sustentável, não só em relação ao ambiente, mas em relação a nós mesmos. Essencialmente é isso. Bom, Lourenço, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Para quem não te conhece, ficou a ter aqui uma ideia do teu percurso e de onde é que tu te encontras neste momento. Mais para a frente iremos voltar aqui ao teu projeto, mais para a frente nesta conversa iremos voltar aqui ao teu projeto que eu tenho acompanhado e do qual sou aluno, por assim dizer, porque subscrevo os teus cursos e inclusive esta tua nova app que tem estado a funcionar muito bem, com propostas diárias, e que eu gostava, antes de terminarmos a conversa, de voltarmos aí, de falarmos um bocadinho
mais sobre isso. Mas para darmos então agora início à conversa e depois das pessoas te conhecerem, eu queria começar mesmo pelo início, porque temos aqui pessoas efetivamente que têm uma ideia do que é o Qigong e têm pessoas que não têm essa ideia, não é? Portanto, a minha primeira pergunta para ti é exatamente esta, assim de uma forma clara, como é que tu podes caracterizar o que é a prática do Qigong, o que é o Qigong? Essencialmente, se nós podemos ver o Qigong e se pegarmos em duas... Eu não tenho aqui nada para desenhar, mas ok, Qi e Kung são dois caracteres orientais. Qi tem a ver essencialmente com algo que pode ser mais um sopro vital, algo que anima os corpos, que cria movimento, que cria a forma como pensamos, a forma como nos movemos, não é? E o Kung tem a ver com algo que é artístico. Por exemplo, se vocês, no Oriente, alguém dizer tu tens um bom Kung Fu, não tem a ver só com as artes marciais, tem a ver se a pessoa é um bom cozinheiro, se é um bom pintor, se é um bom pai, se é um bom empresário. O Kung está relacionado à acumulação de mestria ao longo do tempo. Okay? Portanto, quando juntamos Qi e Kung, temos uma arte, não é? Porque a acumulação de mestria é uma arte. A arte de acumular, basicamente, Qi, ou pelo menos a arte de cultivar a energia vital, sendo um cultivo algo que é como uma mestria, ou seja, que é diário, que há basicamente digamos que a utilização diária do Qigong ou dos movimentos ou do que seja é algo diário, é uma mestria, e essa mestria vai basicamente ir fortalecendo e vai basicamente ir criando e alterando a nossa energia vital. Agora, a energia vital eu vejo nesta ideia do Qigong mais como sendo a energia vital é diferente para todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma energia vital diferente. Então é um pouco também que vejo como uma identidade. Ou seja, então a arte de cultivar a energia vital pode ser talvez uma definição assim breve para o Qigong, mas em que identidade tem a ver também com a nossa energia. Portanto, eu estou também a autodescobrir-me neste processo de mestria e de cultivo da minha energia de várias formas, pelo movimento, pela respiração, pela quietude, etc. Essencialmente seria por aí. Ok, muito bem. Então, e diz-me uma coisa, e dentro da prática do Qigong, e como tu disseste agora que é uma prática muito individual, porque tem a ver também com o autodescobrimento, mas dentro da forma, por assim dizer, existem vários estilos de Qigong ou existem várias escolas ou várias ramificações de Qigong ou é tudo muito igual? Quando nós ouvimos falar sobre o Qigong praticado aqui ou ali, devemos esperar a mesma coisa ou existem várias linhas? Há milhares, milhares de tipos de Qigong. E às vezes temos uma prática que tem muitas variantes. E essencialmente o Qigong, digamos que e as várias escolas que vão surgindo, têm a ver com diversas propostas para esta interpretação da nossa energia vital. Então existem 3 escolas básicas, com muitas ramificações. A primeira é marcial, a primeira que eu estou a referir, não quer dizer que seja mesmo importante. Portanto, uma é marcial, a outra é religiosa e a outra é terapêutica. Portanto, são 3 escolas. E essas 3 escolas disseram, a primeira, por exemplo, a marcial diz, não, nós precisamos compreender a nossa energia para lutar melhor. Okay? Então, há práticas que ajudam eventualmente as pessoas a ficarem mais fortes, mais rápidas, mais ágeis. Então o Qigong é usado nessa perspectiva. E depois vêm as artes todas marciais e cada uma tem técnicas específicas para melhorar a performance do combate. Temos a parte religiosa. E algumas pessoas dizem, ok, para eu me iluminar ou para ter um aspecto mais, conseguir chegar a um estado de desenvolvimento espiritual maior, então preciso criar certas práticas. E há esta ideia, por exemplo, eles perceberam que certas práticas demoram décadas, eventualmente a acumular, não é? A chegar a certos níveis de prática. Eles começaram a perceber, mas espera aí, eu preciso viver mais tempo. Se eu só viver 60 anos, se calhar não chego a completar pelo menos a parte deste percurso que eu estou a fazer. Então, se eu fizer Qigong, se eu fizer algumas práticas, não só a mente fica mais clara, mas também eu consigo viver mais tempo para ir completando este processo de prática que eventualmente é proposto pela religião ou onde eu estou. E depois há um Qigong terapêutico, basicamente, que é um Qigong que tem a sua base numa forma preventiva, também terapêutica em situações em que podemos estar eventualmente doentes ou queremos melhorar a nossa sustentabilidade quando estamos doentes, mas que tem a ver com a prática que era na China e eu pessoalmente faço isso e outras pessoas que eu conheço também, que podem ser receitados como terapêutica para alguém que tem uma dor no ombro, não é? Então, ok, há movimentos para a dor no ombro, a pessoa tem dificuldade em mover a coluna, então há movimentos
que não só ajudam a pessoa a ter uma melhor sustentabilidade, por exemplo, na coluna, mas dão-lhe, de certa maneira, empoderam essa pessoa a que ao longo do tempo possa eventualmente aprender a lidar com o seu próprio corpo, ou seja, não fique dependente de um terapeuta. Ok, pode precisar de algo, pronto, e às vezes é bom nós sermos tratados, mas depois há pequenas coisas que eu posso no dia a dia ir melhorando no meu estado pessoal e no meu corpo. E há esta história que nos anos 50 na China, que eles faziam, por exemplo, a nível terapêutico, a pessoa ia a um hospital, por exemplo, com uma dor no ombro, ok, ia lá, e o médico dizia, então tudo bem, está aqui, vai fazer estas plantas ou estas sessões de acupuntura, mas tem aqui uma caderneta, pronto, esta caderneta tem 20 selos para preencher. Onde é que vive? Eu vivo ao pé do Parque X. Ele disse, olha, neste parque há um professor de Qigong. Então você vai lá, cada dia que lá for, põe um selo. E depois, quando tiver os selos, volta para a segunda consulta. E o que é que acontecia? A maior parte das pessoas não voltavam para a segunda consulta. Porquê? Porque a dor no ombro passava. Não é? Portanto, o Qigong tem esta capacidade, quando falamos a nível terapêutico, tem esta capacidade de empoderar também e aprendermos como é que o nosso corpo funciona, porque todos nós funcionamos de maneira diferente. Não é? E ao aprendermos como é que eu funciono, as minhas costas, os meus ombros, as minhas emoções, eu posso eventualmente estar muito mais resiliente e sem muitas vezes necessitar de um apoio que às vezes eu consigo fazer isso por mim. Não é? Como eu disse, há várias necessidades, não, mas há aquelas necessidades diárias que eu consigo eventualmente fazer por mim. E o Qigong terapêutico passa por aí. Então, eu poderei concluir das tuas palavras que dessas 3 escolas, a tua prática passa pelo Qigong terapêutico. Sim, eu estou mais ligado à parte do Qigong terapêutico. Se bem que depois vês que todas elas se unem, não é? Porque uma pessoa que faz artes marciais precisa eventualmente às vezes se curar. Não é? Há artes marciais praticadas, por exemplo, Shaolin, eles são budistas. Não é? Portanto, digamos que isto tudo está depois tudo ligado, não é? De maneira oriental, não existe aqui o preto e o branco. A coisa está, basicamente, não há as caixas. E há pouco nós estávamos a falar de espiritualidade, um bocadinho antes de começarmos. E eu estava-me a lembrar provavelmente, tu também estiveste na China, provavelmente, não sei se tiveste esta experiência, não sei se foste à China. Não. Não chegaste aí. Mas quando eu estive na China, às vezes vê-se, quando se vai a templos, vê-se roupa estendida dentro dos templos, vê-se às vezes animais domésticos, galinhas dentro dos templos. Portanto, a espiritualidade não é uma coisa que seja, ok, então as galinhas ficam fora e a roupa é para ficar. Não, as coisas estão todas ali, porque a pessoa, se for estender a roupa, vai ao templo. Não é? E se for lá buscar os animais, toda a gente beneficia daquilo, basicamente. Claro. Não é? Claro. Portanto, esta ideia mais encaixotada das coisas acaba depois de ser mais fácil para nós, às vezes, compreender, ok, isto é marcial, isto é religioso, isto é terapêutico, mas está tudo junto, não é? Está tudo englobado uma coisa na outra, essencialmente, não é? E uma coisa vai potenciar a outra. Se eu separar as coisas, o que acontece é que, ok, tenho benefício, mas se eu juntar as 3 coisas, tenho muito mais benefício. Ok, exatamente. Muito bem. Então, e diz-me uma coisa, existe, sem dúvida, uma ligação, nós temos falado aqui muito no Inner Balance Way, nestas conversas, a ligação entre mente e corpo, não é? E uma das coisas que eu gostava que tu falasses é efetivamente no Qigong, que é uma prática física, e tu deste aqui uma série de exemplos no Qigong terapêutico, por exemplo, na dor no ombro, ou seja, o conheceres como é que funcionam as articulações do teu corpo, a rotação da coluna, pronto, tu deste estes exemplos todos, não é? Mas existem outras dimensões à prática de Qigong, para além dessa parte específica terapêutica que tu deste, não é? E nós temos falado aqui muito, inclusive, como eu falei há pouco, nós falámos aqui com a Carlota, que também é especialista de medicina tradicional chinesa, sobre a ligação entre o corpo e a mente e a somatização dos problemas emocionais no corpo. Como é que tu encaixas o Qigong aqui? Qual é que, na tua experiência, é a ligação entre a prática física, porque tem a ver com movimentos físicos, não é? Como é que isso depois se traduz na mente? É assim, tu podes ver, basicamente, o ser humano pode ser visto a vários níveis, não é? Como tu disseste, corpo, mente. E os orientais têm o que eles chamam os 3 tesouros, essencialmente. Em que existe o que eles chamam Jing, Qi e Shen, mas eu vou traduzir de outra maneira, vou eventualmente descodificar isto de outra maneira. Jing é o corpo, é a estrutura física, são os ossos, são aquela parte que eu consigo eventualmente palpar.
O Qi muitas vezes está relacionado mais com a respiração, okay? Com a forma de... Porque a respiração também é sopro, é ar, não é? O Qigong, traduzido de uma forma menos romântica, é exercícios respiratórios. Pronto. Portanto, o Qi tem a ver com respiração também, então pode ser uma das traduções de Qi. E o Shen tem a ver com emoções, tem a ver com mente, tem a ver com esta parte mais sutil do nosso corpo. Então, neste processo, não é, em que temos o corpo, a respiração e a mente, nós temos uma ligação há uma interligação entre estes três aspectos, ou seja, o Einstein dizia algo que era: eu quando quero resolver uma questão, é mais interessante eu ir e é mais fácil for um nível abaixo. Okay? Então, imaginemos que alguém tem problemas de concentração. Então, o que eu posso dizer, ok, concentra-te, conta até, respira, tenta fazer 9 contagens a respirar, e a pessoa, ok, pode tentar fazer. Mas mais fácil é eventualmente coordenar a mente com a respiração, que é isso que eu digo, ok, respira e conta, ok, mente e respiração. Mas mesmo assim a pessoa pode estar numa posição incorreta e não estar a oxigenar corretamente, então tem que ir para a postura. Portanto, a postura vai influenciar a forma como respiramos e a forma como respiramos vai influenciar a mente. Okay? Portanto, esta é a ligação, não é? E a mente depois, estando mais desperta, não é? Temos eventualmente outros aspectos da mente, em que eu posso ficar mais intuitivo, em que eventualmente eu posso ficar mais relaxado, mas tudo isto são conceitos, pelo menos no Oriente e no meu conhecimento. Há muito esta ideia de que a espiritualidade e a parte mais emocional e mental tem uma forte raiz física, nem que seja o sangue que vai circular na nossa mente. Se eu quiser pensar de forma clara, eu tenho que comer alimentos que eventualmente mantenham, por exemplo, os níveis de açúcar estáveis. Não, se eu vou comer açúcar refinado, a minha mente está sempre num carrossel emocional. E aí eu posso tentar meditar, não quer dizer que eu não consiga meditar depois de comer uma barra de chocolate, é possível, não é? Mas é muito mais fácil se eu meditar depois de ter feito uma refeição, claro, fazendo um espaço entre a refeição para não adormecer, mas se eu fizer uma refeição que seja equilibrada. Então, e a qualidade do meu sangue, a qualidade da minha mente e a qualidade das minhas emoções ao longo do dia ou nas práticas que eu faço, tem essa base que é o sangue, e que o sangue é feito pelo que nós comemos e pelo que respiramos, e então há esta ligação em que a mente existe, mas beneficia muito quando se respira e se tem um corpo mais saudável. Okay? Embora, claro que pode haver situações em que as pessoas não têm um corpo saudável e têm que meditar. Então, isso também acontece e tem que ter, eventualmente, mas é mais fácil, por exemplo, se uma pessoa estiver acamada e não consegue meditar, se essa pessoa for bem alimentada, não é? A meditação funciona melhor, ou a parte emocional funcionará melhor e permite que a pessoa se concentre mais, ou que esteja eventualmente mais desperto e a aceitar muitas vezes a espiritualidade também é isso, é aceitar aquilo que não podemos mudar, não é? Aceitar o dia-a-dia, não é? E para isso muitas vezes é necessário uma estrutura física que permita respirarmos bem, depois ter uma mente diferente. Agora, depois há outro aspecto nisto, que é, há uma altura em que, ok, o Jing, o corpo liga com a respiração liga com a mente, e há uma altura que, e não é preciso ser iluminado, isto pode acontecer em qualquer altura, que o que acontece é, a mente começa a cuidar do corpo, portanto fecha o círculo. Não é? Que é o seguinte, vocês podem fazer o seguinte, que é, ok, eu vou deixar de comer uma coisa que gosto muito, pode ser chocolate. Eu não gosto de chocolate, mas de qualquer maneira é uma coisa que as pessoas identificam. Mas é um bocado isso, eu vou decidir não vou comer chocolate durante 2 semanas. E há 2 tipos de pessoas, há aquelas que estão a contar os dias, e dizem, já passaram 10 dias, consegui, ainda não toquei na barra de chocolate, bolas. E há aquela que passa as 2 semanas e diz, olha, afinal, já passaram 2 semanas, não deu por nada. E o que acontece aqui é que as nossas escolhas de vida começam a ser, não porque nos disseram, ou porque lemos, ou porque eventualmente houve qualquer coisa que mas porque o corpo começa a ser protegido pela mente. As nossas escolhas são, em vez de dizer, não, vou para a cama porque às 10h30 é hora de ir para a cama. Não, vou para a cama àquela hora porque sim, porque entre não ir e para ir, eu escolho ir naturalmente. Isso quer dizer que a mente deu a volta, não é? Se vimos 3 esferas, não é? O corpo, a respiração e a mente deu a volta e começou a cuidar do corpo. E então aí o ciclo fica cada vez mais forte. Não é? Eu começo a fazer escolhas alimentares não porque li um artigo, mas porque o corpo diz, ok, isto faz mais sentido. Não é? Começo a praticar de manhã e é mais fácil, em vez de ficar na cama. E às vezes não são escolhas, isto não é esforço, ok? A mente começou a cuidar do corpo e o corpo começa a respirar melhor e a ter uma melhor mente e por aí fora. Por aí, espero que não tenha sido demasiado bom. Não, ou seja, aquilo ao fim e ao cabo, e corrijo-me se eu estiver a dizer algum engano, mas
Parece-me a mim que, por outras palavras, aquilo que tu estás a dizer é que a prática, quando nós cuidamos do corpo e a prática do Qigong, que faz esse cuidar do corpo e da respiração, vai aumentar o nível de consciência que nós vamos tendo, muitas vezes de filtros que nós temos, sejam eles emocionais ou mesmo físicos, como tu estavas a falar do açúcar, por exemplo, e dos níveis de insulina, que nos dá às vezes a falsa ideia que estamos com fome ou que emocionalmente nos faz ter determinadas atitudes que não são nossas, são derivado à qualidade do nosso sangue. E ainda há pouco tempo, para quem não viu, acho que tu e a Marta fizeram uma conversa muito interessante no Facebook, um live no Facebook. Quem não viu pode ir ver à página do Regenerar, muito interessante sobre a alimentação e sobre a qualidade do sangue, e deram uma série de exemplos sobre as questões dos casais. Não sei se estás a ver o que eu estou a dizer, da discussão entre os casais por causa da alimentação, não é? Foi muito interessante. E deixo aqui a dica, quem não viu pode ir ver. Está no nosso blog. Se fores ao nosso blog, ao regenerar.pt, o blog está lá, um dos artigos no blog está lá. Portanto, exatamente. Diretamente podem aceder. É uma conversa muito interessante, onde falam exatamente isso. Muitas vezes, aquilo que são as nossas atitudes e os nossos pensamentos, nós achamos que é livre-arbítrio, que somos nós que estamos a tomar essas decisões e não somos. E a prática traz-nos talvez uma consciência que nós ganhamos controle sobre esses aspectos, e é aí que tu dizes, creio eu, onde a mente fecha o ciclo e começa a tomar conta do corpo. Exatamente. Sim, se nós virmos, falando nesta ideia do corpo, nos templos zen, tradicionais, e o que eles fazem, haveria, não sei se ainda isso hoje se faz, se calhar alguns ainda fazem, não tenho conhecimento, mas tradicionalmente o que era feito era que havia uma reunião semanal lá, entre as pessoas mais importantes do templo, e serão 6 cargos, desde o tesoureiro até o abade superior, etc. Mas um dos cargos principais é o cozinheiro. E a pergunta que eles se calhar faziam na reunião é: como é que estão os monges agora? Os monges estão muito agitados, ok? Então o cozinheiro vai pensar numa comida que eles fiquem mais calmos. Então como é que eles estão? Estão a dormir demais? Pá, a refeição não pode ser tão pesada. Okay? O cozinheiro vai mudar a alimentação para que eles consigam meditar mais. E há esta ideia, não é? Portanto, o cozinheiro era ele que regulava basicamente o sangue das pessoas, não é? E o estado emocional. E pela alimentação, segundo as estações, por exemplo, no inverno precisavam mais de calor, portanto a alimentação tinha que mudar se não tinham mais frio durante a meditação, no verão tinha que ser uma alimentação mais fresca, se não tinham muito calor durante a meditação, e assim por aí fora. E mesmo, estou a falar de uma questão física, calor e frio, mas pode-se falar em ter mais sono, entrar mais irritado, e a alimentação cria isso, não? Há alimentos que criam mais irritação, como há outros que criam mais, eventualmente, uma mente mais estável. Não é? Portanto, a questão da espiritualidade está sempre ligada no Oriente, não é? Há algo bastante físico, há algo que eu posso utilizar a mente, sim, mas a mente tem uma raiz, e essa raiz é o corpo. Uhum. Ok, todo o sentido. E onde é que tu poderás encaixar, se é que encaixas, a parte da oxigenação, porque estás a falar da alimentação e do sangue, não é? Mas a parte dos exercícios de Qigong, que tem muito a ver com a parte respiratória, não é? E a ligação que tu fizeste corpo, respiração e mente, onde é que o Qigong e a respiração, a oxigenação, entra também na qualidade do sangue? Pronto, tu tens, basicamente na medicina oriental, tu tens 3 formas de produzir energia. Não é? Uma é pela alimentação, outra é pela respiração, outra é pelas experiências de vida. Okay? Que eventualmente vem ter contigo e como é que tu geres essas experiências de vida. Mas, basicamente, há essas 2 formas, alimentação e respiração. A forma como nós oxigenamos e pela respiração, e o Qigong tem às vezes, há práticas que dizem que não liguem à respiração, façam os movimentos, há outras que têm práticas mais específicas, mas essencialmente a respiração é essencial, não é? É algo essencial que ajuda a coisas tão simples como a oxigenação, como a manter a flexibilidade das costelas, por exemplo, da caixa torácica, portanto que acaba por também termos uma melhor qualidade de vida, e são essenciais a forma como respiramos e a forma como comemos. O Krishnamurti tinha uma frase muito interessante que era que nós não podemos nos considerar saudáveis se estivermos numa cidade doente, não é? Por mais coisas que nós façamos, não é? E é um pouco isto, às vezes eu posso estar a comer muito bem, mas se estiver num sítio poluído também é complicado, portanto, também é algo que é uma toxicidade, não é? Porque
Eu recomendo às vezes que pessoas que estão na cidade tentarem ir para parques. Em Lisboa, que foi onde eu vivi, por exemplo, temos Monsanto, temos eventualmente o Quinta das Conchas, em Porto temos o Parque da Cidade. Portanto, há às vezes pulmões pequeninos que ajudam eventualmente a criar essa oxigenação. Tanto, por exemplo, uma das recomendações que dão quando se faz chikungunya é ter sempre uma janela aberta, que o ar circule na sala, não é? Porque a oxigenação também é extremamente importante, não é? Para ajudar a fazer esta mistura corpo, respiração e mente. Não é? Se eu não respiro bem, então a mente também não funciona bem, não é? Aquilo mais imediato. Sim, porque até para se dar a oxidação celular, não é? Há que haver as duas coisas, há que haver a nutrição correta e a oxigenação correta, não é? Para que haja esse alimento. Sim, agora há pessoas mesmo a demonstrar que há certos tipos de respiração que podem alcalinizar o corpo. Não é? Falamos daquele senhor Wim Hof, não é? Que está aí, que tem uma prática, não é? Que podem chamar Qigong. No passado, a China chamava-no Qigong. Pronto, é uma prática, basicamente, de regulação da respiração. E ele consegue mostrar que a prática pela respiração consegue alcalinizar o corpo. Portanto, a respiração é algo bastante poderoso, que está sempre a acontecer, não é? E que pode ser não só algo que nutre o corpo, mas também que ajuda a tal ponto entre a mente e o corpo. Não é? Se eu tiver atenção à respiração e ao movimento respiratório, não só eu estou a nutrir o corpo, mas também estou a dar uma raiz à mente. Não é? Estou a colocar a mente no momento presente, não é? Porque a respiração está sempre a acontecer. Portanto, é uma das coisas que eu consigo. Claro que também posso estar a meditar e ouvir os sons ou as sensações do corpo, mas a respiração está sempre disponível para que quando eu eventualmente estou a meditar, eu possa tomar atenção e estar a tomar atenção ao que está a acontecer a cada momento da respiração. Eu estou no momento presente, portanto estou de certa maneira a focar a mente e a colocar a mente com uma função. Não é? A mente está atenta. Lourenço, deixa-me fazer aqui um parênteses e, por favor, quero que toda a gente que esteja a ouvir entenda o parênteses que eu vou fazer, não tem qualquer julgamento de positivo ou negativo, eu tenho a minha opinião e nem é dela que eu estou aqui a falar. Mas tu falaste agora aqui em duas coisas, falaste em estar no momento presente e antes tinhas falado aqui de um método de respiração que poderia ser considerado ou não há muitos anos Qigong. Deixa-me fazer-te uma pergunta, eu tenho essa sensação, tu tens a sensação de que hoje em dia tem aparecido uma série de métodos, de sistemas, nas várias áreas, seja de respiração, seja de meditação, que não são mais do que roupagens diferentes, com nomes diferentes de coisas que já cá estão há muito tempo, nomeadamente na parte das práticas orientais, de Qigong, das artes marciais. Tens essa sensação também? Sim, eu uma vez sentei-me com uma professora de yoga, a senhora já tem quase 90 anos, e sentamos uma vez a conversar, há 2 anos atrás, e começamos a falar um bocado, e ela disse, mas já viste realmente, olha, este método é yoga, este método é yoga, este método é yoga, este método é yoga, e pronto, ela pegou numa série de nomes, alguns que nem sequer me tinham ocorrido, desde o Beto Silva, até uma coisa, ela disse, isto é tudo yoga, dizia ela, isto é tudo yoga. Portanto, digamos que acaba por ser, digamos, uma diversificação e às vezes uma parte que depois o convite é que nós tentamos perceber o todo, senão acaba por ser uma coisa mais utilitarista. Exatamente. Uma destas questões, deste tipo de práticas a utilidade é também às vezes uma armadilha, não é? Okay, eu quero ter isto, então vou para ali. Exatamente. Este tipo de práticas geralmente era um todo. Okay? Exatamente. Fazia coisas que não faziam sentido na partida e depois passado alguns anos, afinal isto dá jeito. Claro. E às vezes essa segmentação tão grande, não é? Quase o dissecar destas coisas todas, depois às vezes começamos a perceber que há uma falta, passado alguns anos de prática, ou às vezes alguns meses, mas isto falta aqui qualquer coisa, não é? E a prática, sei lá, quando falamos do yoga, do Qigong, acabam por ser práticas tradicionais e acabam por ser práticas que eventualmente seriam se calhar na altura um pouco mais englobadas com o estar no ambiente, com as pessoas, e claro que se eu estou numa cidade tenho que ir buscar aquilo, se o meu corpo não está a mover-se, eu tenho que ir buscar só a parte da concentração plena, não é? Mas a ideia seria, mais uma vez, a integração de tudo. A integração, mas há essa tendência, hoje em dia, porque é mais fácil, é algo mais, é como, sei lá, as dietas, dieta paleo, uma dieta que é simples de fazer, é a dieta X, a dieta Y, são dietas que porque também depois podemos pegar nesta questão da mente, que a nossa mente funciona muito bem na questão do tudo ou nada. Okay? Então não vou comer nada, não vou comer este tipo de alimento, vou fazer junto, é muito fácil. Agora vou comer só carne, ok, é muito fácil. Agora e se tentarmos combinar as duas coisas?
Okay? Que se conseguir ficar livre, ou seja, quando eu vou para o meio, sou livre de escolher aquilo que posso fazer. Claro. Fazer junto, ou coisa. E estas práticas muitas vezes dizem, ok, é assim, é fácil. E depois outro diz assim, é fácil. Não é? Mas a ideia é, ok, é eu poder escolher que prática, não é? Dentro do yoga, como eu estava a dizer há bocadinho, ou do Qigong, existem várias vertentes que a ideia é, ok, eu chego de manhã ao treino e penso, ok, o que é que o meu corpo precisa agora? Precisa mais alongamento, precisa mais respiração, se calhar precisa que eu me deite no chão durante 20 minutos para relaxar. E ter esta possibilidade toda como alguém que abre um frigorífico e escolhe o que vai cozinhar. Senão, a longo prazo pode começar a surgir deficiências, que mesmo assim já podem surgir, não é? Se eu eventualmente vou só num sentido, mais tarde ou mais cedo, crio deficiências nesse sentido. Exatamente. Falámos há pouco da alimentação também antes de começar, não é? Uma alimentação que seja inclusiva é mais interessante, é mais complicado, porque obriga-me a escolher. Eu tenho que dizer, não há nenhum dogma a dizer, agora não comas isto, isso é muito fácil, não comas isto, é muito fácil. Mas quando eu tenho que decidir, e a diferença, por exemplo, num atleta de alta competição e um amador é eventualmente a seguinte, é que um atleta amador o que faz é, todos os dias corre 10 km. Esteja a chover, esteja ok, tem aquele percurso, vai até ao jardim e vem, são 10 km, todos os dias corre. E faz isto. E o profissional não, ele chega, acorda durante o dia e diz, olha, hoje vou correr 10 km, mas amanhã se calhar vou correr 5. Hoje vou fazer 10 km, hoje vou fazer a andar. Então ele escuta o corpo. E este tipo de práticas, a proposta é esta. É que eu consiga escutar o meu corpo em cada dia, que não exista fórmulas. Não é? Claro que no início temos que começar com alguma orientação. Okay? Correr. Claro. O profissional começou primeiro com as fórmulas. Claro. Mas com o tempo é que ter essa liberdade de escolha. Quantos quilómetros é que eu quero correr hoje? Muitas vezes essas práticas que segmentam só apresentam uma escolha. Apresentam só por apresentar uma escolha. Que está tudo bem, é uma porta de entrada. Sim. Mas muitas vezes, e como tu estavas a dizer, e pegando no exemplo que tu deste, muitas vezes o corredor profissional nem sequer vai correr e vai ao ginásio e vai trabalhar os outros atributos que necessita para capacitar depois a sua corrida, não é? E aqui também passa muito por aí, porque como nós estávamos a falar há pouco, não é? Se formos, por exemplo, para uma prática específica de meditação ou de trazer a mente para o momento presente, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do mindfulness, não é? Mas se eu não complementar isso com a alimentação correta e com o exercício respiratório correto, a dificuldade que eu vou ter vai ser muito maior e se calhar o resultado nunca vai conseguir ser o meu expoente máximo, porque estou a pôr de parte outras partes que também compõem o ser que eu sou, que quer atingir esse estado meditativo. Sim, mais uma vez voltando à tradição, não é? A tradição, havia tempos que tinham cozinha, mas de qualquer maneira eles pronto, comendo mesmo no templo, eles tinham interação entre eles, não é? Mas nos templos, por exemplo, na Tailândia, não é? Estamos a falar já de Vipassana, por exemplo, o que eles fazem, eles meditam, mas depois vão pedir comida à rua, portanto, ok, já há uma interação. Será que a meditação funciona? Eu sou uma pessoa tão calma na almofada e consigo eventualmente chegar ao Nirvana, mas agora como é que eu levo o Nirvana para ir pedir comida? Não é? E depois cai uma coisa que eu nem sequer simpatizo, não é? Ou é pouca ou é muita, e como é que eu lido com a interação das pessoas, não é? E acaba por ser esta ideia da prática, quando falamos de espiritualidade no Oriente, tem que estar integrada no dia a dia, tem que ser útil, tem que ser normal, tem que conseguir trazer não só curiosidade, não é que eu quero saber mais, não é? Como também tem que trazer normalidade, tem que ser uma coisa. Digamos que o extraordinário tem que ser comum. Eu tenho que trazer o que é extraordinário na prática, e nessas práticas para mim são coisas extraordinárias. Mas se eu não consigo trazer esse extraordinário para o meu dia a dia, quando estou a comer, quando estou a andar, quando estou a interagir com os meus filhos, como estou a fazer as coisas, não digo que seja inútil, mas tem uma grande falta de potencial para que isto foi desenhado. Que não é só para quando eu estou na almofada, é para quando eu estou a interagir com as pessoas e quando eu estou a viver, essencialmente. Ok, muito bem, muito bem. Acho que foi muito clara. Olha, antes de abrir aqui às perguntas que possam haver ou não, eu queria puxar aqui a conversa para um outro lado, que é um lado que eu admiro bastante a forma como tu fazes. E é o quê? Portanto, eu costumo dizer nas minhas aulas que, e aplico isto em várias coisas, mas normalmente eu falo em rituais. E o ritual da prática, por exemplo. E a grande diferença para mim entre um ritual e um hábito é os 3 Cs. Eu costumo dizer que o hábito pode ter 2, o ritual tem 3. Estamos a falar do C da cadência,
o C da consistência e o C da consciência. Ou seja, tem que ser uma prática que tem que ter uma cadência bem definida, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por semana, bem definida. Uma consistência, portanto, se é uma vez por dia, é uma vez por dia, não é uma vez por dia, dia sim, dia não, ou não é uma vez por dia, uma semana e depois, não é? E depois, a consciência, eu estar lá no momento presente. Há coisas que eu faço por hábito, que eu até posso fazer sempre, até posso fazer com a mesma cadência e a mesma consistência, mas não estou no momento presente lá, não é? E a prática, nomeadamente o Qigong, tem que ser uma coisa que tem que respeitar estes 3 Cs. Uma das coisas que eu estava a dizer, que eu acho que tu és exímio e que gosto bastante da maneira como tu expressas, é a praticalidade, se assim posso dizer, da prática. Ou seja, tu desmistificas as necessidades para a prática. Tu dizes 2 metros quadrados, roupa confortável e vontade para fazer. E se tiveres 5 minutos, inclusive no teu projeto, tu tens 5 minutos, tens aqui 5 minutos, tens 10, tens prática para 10, tens 15, tens prática para 15. Ou seja, tu desmistificas um bocado aqui aquela coisa de que eu para fazer Qigong tenho que ter 2 horas por dia e tenho que ter a roupa XPTO e o ambiente perfeito e tu desmistificas isso um bocado. Assim, eu gostava de desafiar a falares aqui um bocadinho sobre esse teu conceito, que eu acho que é tão importante. Alguém que não pratica Qigong, para começar, o que é que lhe faz falta? E para quem já tem e luta, para quem já pratica e luta diariamente e para a consistência e está constantemente a arranjar desculpas. Olha, hoje não posso fazer porque apareceu-me isto. Hoje não posso fazer porque... como é que tu, na tua experiência ao longo destes anos todos, como facilitador, como instrutor, como é que tu olhas para isto? Porque eu sei que tu olhas de uma forma diferente. Eu tive sorte, basicamente, de 2 professores que eu admiro bastante e que fazem parte do meu percurso como aluno e como professor. Foram o mestre Li, que viveu há uns anos em Santarém, de vez em quando lá está, mas está mais China, e alguns de vocês conhecem, se calhar, o mestre Li. Sim. Inclusive está aqui uma aluna minha que treinou com ele também, a Susana, que está ali a dizer que sim. O mestre Li e também o mestre Lam, que está em Inglaterra, mas agora foi para a Califórnia há uns anos para cá, e de vez em quando vai à Inglaterra, pronto. E esses 2 professores, esses 2 mestres, o que eventualmente me ensinaram é que eles tinham basicamente, antes de mais, uma vida normal. O mestre Lam tem 3 filhos, e vamos voltar um pouco a esta ideia do tudo em um e depois eu já expando para isso que estás a dizer. Por exemplo, quando eu tinha aulas com o mestre Lama, era uma sala para com 100 metros quadrados, onde tinha o escritório, tinha a sala de refeições, tinha a biblioteca, tinha a sala de tratamentos. Eu lembro-me de estar uma vez a treinar lá com ele e estava um senhor, eventualmente, a pôr uma estante do IKEA, a fazer lá um furo na parede, e havia um relógio de cubo que de vez em quando tocava a cada hora, e tínhamos Lionel Richie, instrumental, tocado por uma banda chinesa, alguns também de som, tínhamos ventoinhas, porque ele não abria as janelas que eram sempre de Londres, de um lado para o outro, a fazer, e apesar de estarmos em março, tínhamos ainda luzes ainda de Natal a acender e a apagar, mas nós estávamos a treinar ali. E basicamente, quando nós treinamos ali, percebemos que é possível treinar em qualquer lado. E de vez em quando, como aquilo era a secretaria da escola dele, de vez em quando estavam pessoas a campanha que atravessavam a sala, estávamos a treinar, atravessavam a sala para ir à secretaria fazer o pagamento das cotas ou fazer uma pergunta. E eu tive sempre sorte de trabalhar com este tipo de professores, pelo menos uma parte do meu treino, em que basicamente se percebe que o treino tem que estar tem que estar na vida, não é? Tem que estar introduzido na vida. O mestre Li tinha uma loja chinesa em Santarém, não é? Se calhar a primeira loja quase do país, não é? Que é um espaço minúsculo, mas se calhar foi a primeira loja chinesa do país. E era uma pessoa que tinha imensas atividades, era uma pessoa extremamente ocupada. Ele pintava, ele sabe pelo menos 4 tipos de caligrafia diferentes, ele pinta para além da caligrafia, ele sabe artes marciais, ele sabe Qigong, ele tinha uma loja para gerir, tinha mulher, 2 filhos, etc. Agora, como é que uma pessoa pratica, esse tempo a praticar nessa questão, não é? E muitas vezes o que ele dizia, às vezes ele dizia uma coisa muito simples, é assim, para praticar podes fazer uma prática que é muito simples, que é, acordas de manhã, abres os olhos, respiras 1 minuto, depois sentas-te na cama, respiras mais 1 minuto, não é? Depois pões os pés no chão, respiras mais 1 minuto. E ele dava uma série de ideias, não é? 1 minuto em cada, antes de tomar um pequeno almoço, sentas e respiras 1 minuto, e depois começas a comer. À meia da manhã, mais 1 minuto.
E ao fim, se calhar um dia, tínhamos ali meia hora de prática, porque havia 30 momentos, de um minuto de respiração, que eu tinha 30 dias. O Qigong não é tanto este tipo de prática em que, se eu focar tudo num bloco, eu tenho benefícios, se eu praticar 1 hora por dia tenho benefícios, mas tenho mais benefícios se eu conseguir distribuir esta hora às vezes por algumas áreas do dia, para a memória do corpo e ficando, sei lá, carregada com a postura. Porque há esta ideia, se praticarem Qigong todos os dias 1 hora, o que é que fazem com 96% do dia? Porque 1 hora em 24 são 4%, 4, qualquer coisa. Portanto, se eu praticar 1 hora de yoga, Qigong, meditação por dia, é excelente. Okay, mas agora os 94%, os 96% do dia, o que é que fazem? Não é? Portanto, o que diz este tipo de práticas é que, ok, pode ser importante praticar durante um tempo conseguimos, mas é muito importante às vezes trazer estes pequenos momentos de prática em que eu respiro 9 vezes, em que eu eventualmente me sinto pés no chão, desfoco um bocado daquilo que estou a fazer. E porque o Qigong tem a ver com a energia vital e tem a ver com trazer a energia vital para práticas e para momentos em que o corpo, a respiração e a energia estão eventualmente no mesmo sítio. É isto que é o Qigong. E eu posso praticar 1 hora e estar a pensar no filme que vi ontem. Então o corpo, a mente e a energia não está cá. Então não tem tanto a ver com a quantidade de tempo, não é, que eu faço, mas eventualmente daquele momento quando eu estou estar a praticar. Não é? E mais uma vez tem a ver com esta questão do atleta profissional, não é? Que se calhar pode fazer Qigong 30 minutos, mas se calhar é melhor do que aquela pessoa que faz 5 horas. Eventualmente que está a fazer as coisas, está a pensar noutra coisa, ou está a fazer as coisas desalinhado, ou já está cansado, etc. Portanto, a prática, quando eu recomendo Qigong, muitas vezes, e o mestre Lam nisto muitas vezes diz que, mesmo não tenhas tempo no dia, antes de dormir, o mestre Lam também falava quase na mesma linguagem do mestre Li, antes de dormir pratica, nem que seja 1 minuto, pões as mãos na barriga, respiras durante 1 minuto e foi a tua prática, não interessa, amanhã é outro dia. Okay? E isto mesmo a nível neurológico é explicado hoje, que é, nós temos ligações neurológicas. E ok, ontem pratiquei meia hora, mas hoje não tenho tempo, se eu praticar 1 minuto mantenho essa ligação neurológica e amanhã é mais fácil. Não é? E amanhã é mais fácil, se calhar fazer outra vez 1 minuto, claro que se eu fizer 1 minuto todos os dias, é um princípio, mas pode ser sempre melhorado. Depois há uma pergunta que nós começamos a tornar confrontadora e aqui muitas vezes é onde as pessoas deixam de fazer Qigong ou as pessoas continuam, que é porque é que eu na minha vida não consigo arranjar 5 minutos para praticar. Não é? Que é uma pergunta bastante confrontadora. Se eu chego ao fim do dia, ok, hoje, imagina que eu hoje nunca fiz Qigong, eu hoje começo a decidir fazer Qigong, mas pá, não deu, era só 5 minutos, mas não deu, amanhã outra vez, epá, não deu, cheguei outra vez ao fim do dia. E a pergunta que eu tenho que fazer de forma honesta a mim mesmo é, porque é que eventualmente eu não consegui arranjar 5 minutos para praticar? Não é? E essa é a primeira pergunta que às vezes começamos a fazer quando começamos a mudar de hábitos. E há pessoas que desistem e dizem, não, isto não funciona. Não é? E há pessoas que dizem, mas porquê? E tentam investigar. E eu não percebi, se calhar, há pouco tempo vi uma estatística, uma pessoa que eventualmente compra um telefone móvel, não, um smartphone, durante 1 ano vai passar cerca de 1000 horas no telefone. Portanto, é uma estatística. O primeiro ano que se compra um telefone móvel, durante o primeiro ano passa cerca de 1000 horas no telefone. Então, é uma estatística, é uma média de pessoas. Há pessoas que é mais, outras que é menos. Mas para dizermos que às vezes temos tempo, às vezes não sabemos é como organizá-lo, não sabemos como é que eventualmente podemos ter essa capacidade. Quando eu criei a app tem um bocado esta ideia, que é, aparece um exercício que tem 15 minutos, pode-se fazer às vezes só o primeiro exercício e parar ali se quiser, ou podem fazer os 15 minutos e durante o dia tem, de vez em quando posso enviar lembrete, já estamos a testar isso um pouco, de vez em quando surgir um lembrete, então já praticou hoje, para ver onde a pessoa perceber, mas espera aí, eu hoje ainda não tomei conta de mim, não tratei da minha higiene energética, não é? Porque lavamos os dentes, por exemplo, fazemos coisas às vezes todos os dias e às vezes tem a ver com até que ponto é que eu tenho energia para fazer isso e depois já é o outro passo, como é que eu consigo poupar energia, não é? Para conseguir arranjar mais espaço, nem que seja para 5 minutos. Mas o que eu digo em relação à prática é que comecem com 1 minuto e comecem com algo simples, mas primeiro respondam a esta pergunta, quando não conseguem praticar, seja yoga, meditação, seja Qigong, Tai Chi ou o que seja, porque é que eu não estou a conseguir fazer isso? Não é? E isso é uma pergunta pessoal, cada um vai encontrar a sua própria resposta, sem qualquer tipo de flagelamento, o telemóvel, ou é isto, não é isso, não é. É tentar perceber, ok, então se calhar, e eu costumo dizer, ok, então em vez de fazermos a prática de eu estou com o telefone, eu estou a ler um livro e estou a dizer,
assim que eu acabar o livro vou praticar. Isto resulta melhor se eu disser antes de jantar tenho que praticar, antes de vou ter que praticar, em vez de quando eu terminar qualquer coisa. Estou aqui a ver qualquer coisa numa rede social, estou a dizer, só acabar isto já vou. Mas se eu disser antes do jantar, ou antes do almoço, ou antes de me sentar, eu vou ter que praticar. Então já há qualquer coisa que eu tenho que fazer antes daquilo. Não sei se isto é claro ou é demasiado. Muitas vezes as pessoas dizem, depois disto, depois de ler este livro, depois de consultar este like, depois não sei o que eu vou fazer. E nunca fazemos. Não, mas se eu disser, antes da próxima tarefa, e eu ponho isso no meu dia, antes do almoço eu tenho que praticar. E então eu tenho que arranjar tempo, ou pelo menos é mais fácil eu dizer, ok, faltam 10 minutos para o almoço, é agora. Ok, senão já não é. E então eu levanto-me e faço 5 minutos ou 1 minuto, mas este o antes e o depois, às vezes torna a prática mais simples para quem está a começar. Não é? E depois há exercícios bastante simples, desde respirar 9 vezes, desde o sentir os pés no chão e respirar, mas que eventualmente que criem esta descompressão entre uma coisa e outra, que criem o espaço. E às vezes o momento de prática é talvez o mais importante do nosso dia. Não é? E eu chamo-lhe às vezes a máquina do tempo, que há aqueles filmes, eventualmente ficção científica, em que há pessoas que vão mudar qualquer coisa, mudam qualquer coisa no passado e o futuro transforma-se. Já viram filmes desses, de certeza. Não é? Se eu me colocar de manhã numa postura de pé e observar a minha postura emocionalmente, não só fisicamente, mas emocionalmente, eu se calhar posso dizer, acordei e estou mesmo mortinho para começar o dia, portanto estou demasiado rápido. Não é? Tenho umas contas para pagar e tenho que ir ali, tenho que ir às compras. Então eu sinto isso no corpo e sinto, ok, deixa-me ir um bocadinho para trás, deixa-me respirar 3 vezes, deixa-me relaxar. Ou então acordo o dia e estou noutro estado emocional. Quando eu me apercebo desse estado emocional e volto eventualmente ao meu centro, respiro 3 vezes e posso eventualmente respirar, fazer um exercício, o meu dia vai terminar de forma totalmente diferente do que se eu não fizer isso. Não é? Portanto, é uma máquina do tempo. Porque se eu partir logo para o dia a correr, o dia vai ser totalmente diferente do que se eu parar 5 minutos antes, é como se voltasse atrás no tempo, alterava ali, e o meu dia vai terminar de forma totalmente diferente. Por isso é que eu digo muitas vezes, o Qigong se calhar é o momento mais importante do nosso dia, é porque nós viajamos no tempo, conseguimos eventualmente modelar aquilo que queremos, como é que o nosso dia vai acabar. Não sei se isto foi claro. Sim, bastante, claro que sim, muito, obrigado. Sim. Então, neste momento, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, deixa-me ver, Rui, tens alguma questão a colocares ao Lourenço? É assim, uma questão em concreto não, mas gostaria de realçar aqui alguns pontos que eu acho que são muito importantes, voltar a falar neles, até porque fala-se muito do Qigong e de outras artes, mas depois as pessoas não veem a importância e o impacto que isso tem no dia-a-dia de cada um. E eu preciso ter aqui alguns pontos que eu gostaria de realçar como sendo o Qigong arte cultivar a energia vital, uma ferramenta de autodescoberta, empoderação, conhecimento do corpo, e isso é fundamental porque o nosso corpo está connosco, não é? Diariamente. O facto do corpo e mente interagirem e influenciarem-se mutuamente, a alimentação e a respiração como geradoras de estados emocionais. A respiração é, em particular, fundamental para uma boa oxigenação do sangue e limpeza das toxinas existentes no corpo. Quando, digamos, o Lourenço estava a falar aqui sobre respiração, eu estava-me a lembrar de situações concretas que se passaram comigo quando era mais novo. Portanto, eu sou gago, não sou tão gago quanto já fui, mas eu fui muito gago. E uma das formas que me ajudou a diminuir a minha gaguez foi utilizar e praticar exercícios de respiração, mesmo de uma forma inconsciente. E eu, quando comecei a praticar esses exercícios de respiração, foi muito engraçado, foi através de documentários que eu via dos monges de Shaolin. Eu via-os a fazer aqueles exercícios e eu repetia, não sabia o que é que estava a fazer, mas repetia tal e qual o que eles estavam a fazer. E o que é certo é que, com o tempo, eu sentia muito mais calma, muito mais tranquilidade, e o meu estado emocional era muito mais adequado para eu ter a capacidade de não tropeçar nas minhas imagens, nas minhas ideias e nas palavras. E também me ajudou imenso nos ataques epiléticos, porque eu também tinha ataques epiléticos, ao ponto de eu me controlar e de controlar outras pessoas.
E isto tudo através não só de exercícios de respiração, mas também de mentalização. E também se abordou aqui um pouco esse ponto. E, portanto, o escutar o corpo, o facto de o treino tem de fazer, digamos, a parte da vida, que é uma coisa que as pessoas às vezes não levam a minha conta. Pensam que, pronto, eu fiz isto uma vez e acabou. Não, a prática é importante. Os tais, digamos, os 3 Cs que o professor realçou, não é? A cadência, a consistência e a consciência, saber aquilo que estão a fazer. E, portanto, era só para realçar estes pontos que eu acho que são muito importantes as pessoas terem isto em mente. Uma pergunta, se calhar, era, aproveitando este período que nós estamos a atravessar, não é? O coronavírus, esta pandemia, esta ansiedade e estes medos que agora as pessoas sentem, qual seria, vá lá, a sugestão que o Lourenço poderia dar a essas pessoas neste período pós a pandemia? Pós-pandemia. Sim. Eu penso que a maior parte das pessoas, e quando se fala a nível de prática, e posso falar de prática alimentar ou prática de Qigong ou outro tipo de práticas que possamos ter, digamos, nos ajudam, de certa maneira, a ver as coisas de uma forma que, não de uma forma totalmente desapegada, não é? Mas ajudam-nos basicamente a aceitar muitas vezes as coisas como que não podemos mudar. Não é? Portanto, há certas situações, ok, as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar em casa. Agora, pronto, mudou um pouco este registro, agora podemos sair e podemos estar eventualmente fora. E a nível de práticas, eu penso que há sempre esta ideia de que o mais importante, muitas vezes, é nós aprendermos primeiro a cuidar de nós antes de cuidarmos dos outros. Isto faz sentido. E basicamente, nesta ideia daquilo que vai surgir agora, e o mundo foi profundamente transformado por esta situação, a todos os níveis, eu penso que o mais importante é nós desenvolvermos uma prática que nos ajude a estarmos centrados. E pode ser qualquer coisa. Isto eu não recomendo a ninguém que, se é bom em meditação ou que gosta mesmo de yoga, comece a fazer Qigong a partir de hoje. Não recomendo. É pegarmos aqueles recursos que nós eventualmente temos, que nos podem ajudar a nós, e começar por aí. Portanto, se eu estiver bem, o outro está bem. Se eu estiver bem, o outro eventualmente tem curiosidade de perceber porque é que eu estou bem. E se calhar vai perguntar, mas o que é que tu fazes? Okay, eu faço meditação, faço Qigong, ok. Faz sentido, faço uma alimentação regrada. E então a ideia é nós aprendermos cada vez mais a sermos mais sustentáveis, a criar uma sustentabilidade pessoal mais forte. E hoje há muitas vezes esta tendência, e quando se fala de sustentabilidade pensa-se logo nos plásticos e na desflorestação e de uma série de coisas. Mas há uma sustentabilidade que é bastante importante, que é a nossa sustentabilidade interna. Se eu não criar essa sustentabilidade interna, eu vou consumir mais, eu vou estar mais agitado, eu vou criar mais caos no mundo. Não é? A partir do momento que eu crio métodos que me ajudem a criar uma sustentabilidade interna mais, digamos, mais alinhada e, de certa maneira, com menos esforço, ou seja, a sustentabilidade significa, ok, eu pode passar pelo alinhamento físico, pode passar pela questão emocional, mas que é estar de uma forma, estou mais em contentamento e estou com uma prática que fisicamente me fortalece e logo ao me fortalecer eu estou mais apto para poder estar perto dos outros de uma forma mais autêntica. Portanto, neste tempo que agora, não só o tempo durante o estar confinados como agora, é mais que nunca importante nós desenvolvermos práticas que nos ajudem eventualmente a aprender a regular-nos, a autorregular-nos. Porque vai haver, e é provável que isso aconteça, vai haver falta de recursos nesse sentido. Nós temos que nos aprender a autorregular. Não é? Porque a medicação não é a medicação que vai ajudar a pessoa a autorregular-se. Não é? Eventualmente, teremos que aprender formas, e há esta ideia, as pessoas que trabalham com questões de regulação das emoções e do corpo, que diz que, e se calhar, não sei, faz pessoas que estão aqui ao todo, mas diz que isto também não é uma regra, mas que cerca dos 40 anos é muito importante que as pessoas aprendam-se a autorregular, porque o sistema hormonal começa a ficar um bocadinho mais desbalanceado, começa a ficar um bocadinho mais às vezes um pouco mais selvagem, e é importante criarmos esses recursos.
E esses recursos podem ser úteis, já acumularam esses recursos, agora vão ser extremamente úteis, pessoas que têm meditado e fazer esta prática podem eventualmente começar a partilhar e eventualmente a trabalhar nesse sentido com outras pessoas, mas se eventualmente estão a começar, fortaleçam o vosso interior. O mais importante neste momento é criar uma prática que seja consistente e que seja eventualmente do vosso gosto, fazer coisas obrigadas não vale a pena, mas uma coisa que vos chame, de certa maneira, e que vos leve a ter um momento diário, a tal máquina do tempo, o momento mais importante do mundo, em que vocês param. Às vezes há esta ideia de que não posso ir praticar porque a família vai fazer não sei o que, não posso. As coisas não mudam assim, a gente já teve esta ideia de que foram de férias durante um mês e quando voltaram estava tudo igual no trabalho. Portanto, se se ausentarem durante 10 minutos não vai mudar nada na casa, ou no trabalho. E portanto, é mesmo esta perspectiva, é aprendermos cada vez métodos mais eficazes de nós, como seres humanos, nos fortalecermos, para que eventualmente possamos estar em posição e estar eventualmente com capacidade de podermos eventualmente auxiliar os outros numa fase se o que quisermos fazer. Mas é esta ideia de criar resiliência interna e autoempoderamento. Portanto, procurem os métodos que fazem sentido para criar essa resiliência interna, porque ela vai ser precisa nos próximos 2 anos, mais ou menos, quando estão as perfeitas previsões. Obrigado. Muito, muito. Okay. Então, agora então, antes de terminarmos, e conforme eu falei ao início, eu gostava, caso o Lourenço não se importe, de pedir para o Lourenço falar aqui um bocadinho sobre o projeto atual que tem. Portanto, o blog Regenerar, o Lourenço Azevedo é o autor do livro também Regenerar, que vocês podem adquirir em qualquer livraria, não vou fazer publicidade, mas qualquer daquelas livrarias grandes pelo país, eu vejo o livro do Lourenço. Mas para além disso tem um blog, tem um serviço agora através de uma aplicação que eu, por exemplo, tenho no telefone e que funciona muito bem. Portanto, Lourenço, gostava se pudesses, para quem quiser depois conhecer um bocadinho melhor o teu projeto, que nos desses aqui algumas luzes, porque vai para além do Qigong. Portanto, é o Qigong, depois tem a parte toda da alimentação. Falasses aqui um bocadinho para quem não conhece. Pronto, o projeto Regenerar essencialmente tem a ver com este princípio também dos hábitos saudáveis, portanto, essencialmente a ideia de criar hábitos saudáveis. Não é? Todos nós temos, e tem a ver com esta ideia da sustentabilidade humana, que eu falei há pouco, não é? De criar formas de eu estar mais sustentável onde quer que esteja. E que tem a ver, basicamente funciona com esta ideia de que nós temos 3 princípios para ser sustentáveis, basicamente uma boa relação com a força da gravidade, ou seja, exercício físico, basicamente, não é? A gravidade está sempre a empurrar-nos de cima para baixo, portanto eu tenho que ter alguns métodos de trabalho que me ajudem a estar saudável, vamos dizer, as minhas articulações estejam móveis, eventualmente que o corpo esteja fisicamente capaz de lidar com a constante força da gravidade, não é? Então temos movimento físico. A parte da impermanência, não é? Que é uma boa relação com a impermanência, que tem a ver com o acompanhamento das estações, e por exemplo temos o livro Regenerar, não é? Que é o livro Regenerar, é um manual que foi escrito em 9 meses, foi quase um parto, mas que tem a ver, foi escrito ao longo das estações do ano. Não foi escrito, eu próprio escrevi um livro ao longo das estações, comecei na primavera, e depois foi arrastando um bocadinho mais, mas terminou no inverno. Quando acabei o livro estávamos a começar o inverno, portanto foi um bocadinho desfasado. Mas de alguma maneira foi ao longo das estações e que ajuda a lidar com esta ideia da impermanência. Nós temos a ideia que podemos comer sempre da mesma maneira, durante todo o ano, e que há alterações, quer de prática física, quer de prática alimentar, que nos torna mais adaptáveis. E a impermanência, basicamente, é como é que nós lidamos com a impermanência. Podemos falar disto de uma forma mais cósmica e mais religiosa, mas a impermanência está sempre a acontecer, com as estações do ano, com as variações de temperatura, e o Regenerar, basicamente, o livro tem essa ideia de dar os princípios, basicamente, mostrarmos alguns princípios simples em que podemos, com as estações do ano, estar mais alinhados com essas estações. Nós também falamos a nível de sistemas imunes, falamos a nível de, eventualmente, de questões crónicas. Quando nós temos uma questão crónica ou quando temos alguma questão imune, que às vezes estão relacionadas, tem a ver que temos um comportamento crónico, que às vezes dura todo o ano. Quando começamos a perceber que as coisas são impermanentes, começamos a perceber, ok, não, mas agora é a altura de parar de comer laranjas, ou é a altura de parar de comer bananas, agora é a altura de começar a comer isto, é parar de comer aquilo. Isso vai ajudar a diversificar o aporte energético que vamos dando ao nosso corpo, com os alimentos e também com as práticas. Tem também sugestões de práticas, também com as estações. Portanto, a ideia de lidar e de surfar na impermanência. E depois o terceiro aspecto do Regenerar é a comunidade.
como é que eu me relaciono com a comunidade, não é? Como é que eventualmente eu consigo, e passa deste princípio, como é que eu consigo criar em mim a capacidade de eventualmente poder inspirar os outros, não é? Como é que eventualmente eu consigo criar essa capacidade pela minha prática de inspirar as outras pessoas, não tanto a ideia de doutrinar as pessoas porta a porta, mas não, eu a partir do momento que consigo ter uma alimentação, consigo eventualmente ter um aspecto de sustentabilidade no meu corpo, é mais fácil inspirar e poder eventualmente ajudar as pessoas que estão perto de mim, não é? Às vezes pode ser só pela presença, pela vossa prática, podem ajudar as pessoas que estão ao pé de vocês. Eu há um tempo atrás, passamos por várias fases na nossa vida e o regenerado vem parte deste conceito, que é esta ideia que falar de saúde e longevidade pode ser bastante perigoso. Quando falamos de saúde e longevidade, e eu quando tive este momento em que andei algumas semanas, não digo a perder o sono, mas a dormir um bocadinho menos e a pensar sobre isto, e a minha questão foi, mas espera aí, peguei numa lista e comecei a fazer uma lista e encontrei 15 pessoas que tinham morrido de forma súbita e que promoviam saúde e longevidade. Eu pensei, não é por aqui, não pode ser por aqui. Não podemos estar a dizer, ok, vamos viver para sempre, não é. E pelo menos do meu ponto de vista. E então aquilo que o regenerar se assenta essencialmente é da sustentabilidade, é esta ideia de que alguém sai de uma sessão de quimioterapia, eu não posso estar a dizer, olha, faz isto daqui a um mês vai estar bem. Não, a pessoa precisa, neste momento, precisa de encontrar recursos para conseguir chegar a casa. Precisa de encontrar recursos para conseguir encontrar um movimento, um alimento que possa tornar o agora sustentável. A longevidade de uma pessoa que acabou de fazer uma sessão desta natureza não me interessa saber que vai viver, se calhar é longe demais. Não é? Portanto, o regenerar passa por esta ideia da sustentabilidade humana. Não é? E como eu disse há pouco, essa sustentabilidade tem a ver com essa possibilidade de eventualmente de nós podermos consumir menos e tornar o ambiente que vivemos mais sustentável. E o projeto Regenerar tem cursos, não é? Temos um curso que agora vamos ver, estamos a reformular com este novo padrão como é que vai ser. Temos retiros, também não sabemos se vai acontecer, também estamos à espera das diretivas da DGS, mas até um curso anual. Vai acontecer para o ano, não sabemos em que formato, mas vai acontecer. Tem um curso anual de 2 anos que tem a ver com esta ideia de regeneração. Por isso é que é tanto tempo, mas durante 2 anos passar pelo mesmo sítio para ver se há questões crónicas, como é que eu me sinto. Portanto, eu comecei a fazer o curso no inverno, tinha uma alergia. Então passou um inverno, deixa eu ver se eu melhorei. Gosto de ver mais um ano, e sentindo no corpo todo este processo de transformação. Portanto, são 2 anos. E depois temos, eventualmente agora, isto que lançamos foi a app, que veio um pouco, surgiu desde que temos algum material em casa e coisas que eventualmente gostaríamos de partilhar com o mundo e ok, havia pessoas a darem-nos donativos pelos vídeos que eu estava a publicar e eu pensei, então mas ok, as pessoas estão a dar donativos, vamos criar um produto que possam continuar-nos a suportar e as pessoas eventualmente a continuarem a beneficiar de informação diária, como uma prática de 15 minutos por dia, receitas da Marta, artigos que eu vou publicando, coisas exclusivas, outras que já publiquei, e que permitem eventualmente a criar sustentabilidade, em que eu todos os dias possa ter hábitos que me possam, nem que seja um passo todos os dias, não é? Mas se eu tiver um avião apontado em viagem para a China, dos Estados Unidos, se eu mudar um grau, daqui a 2 horas ele vai estar num sítio totalmente diferente, não é? Portanto, a nossa vida muitas vezes é feita de pequenos passos, de hábitos saudáveis e às vezes não de grandes transformações, que às vezes não temos energia para isso. Portanto, e o projeto Regenerar passa por isso, é um passo de cada vez, no sentido de uma vida mais saudável e mais sustentável. Ok, muito bem. Acho que sim, é perfeito, é perfeito. Então, vou aqui, antes de terminarmos, passar aqui ao Rui, porque nós temos aqui um hábito, que eu não vou dizer qual é, já disse outra vez e o Rui ralhou comigo, já não vou dizer qual é, está ali o António Maurício que nos está a ver e que vai ser um dos nossos convidados também, que era para ter sido a semana passada e depois nós tivemos que desmarcar, portanto... o António até pode sair agora para não ver esta parte. Pronto, mas nós temos aqui um hábito nestas conversas e o Rui vai agora assumir aqui a liderança da conversa, portanto Rui já tem som, faça favor. Ok. Então, Lourenço, é um conjunto de 5 perguntas, muito simples, e que eu pedi a tua capacidade de síntese para conseguires responder de uma forma curta e concisa, ok? Se for possível. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Antes da casa toda a acordar. Ok, muito bem. Sim.
A segunda é, o que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? Observo ao longo destes anos que mudou a minha vida e mudou a vida de algumas pessoas. Okay. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como isto te fez evoluir como pessoa? Tinha que diversificar mais. Tinha que expandir mais. Okay. E fez-me evoluir nesse aspecto. Expandi em muitas áreas a partir daí. Okay. Qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Ter começado a ter escolhido ter parado, basicamente, 2 anos antes de começar a fazer medicina chinesa. Estava claro quando comecei que era isso que queria mesmo. Fiz um sabático, sim. 2 anos, quase. Trabalhar, mas um sabático. E a última, como é que sabes se o teu propósito, a tua missão, é aquela que deves levar em conta? Porque efetivamente a prática e tudo aquilo à minha volta, vou vendo diariamente as minhas ações e vou ajustando. Não é basicamente um propósito, é o propósito que vai mudando e vai reajustando. Porque se for um propósito, torna-se demasiado rígido. Então, um propósito flexível, que vai ajustando consoante me vou me encontrando com as várias situações do dia. Então, não há um propósito, há algo que é móvel. Okay. Obrigado. Olha, Isto é muito interessante quando nós fizemos o resumo das respostas De toda a gente. de toda a gente. Vocês devem falar uns com os outros, mas pronto. Bom, então, da minha parte, primeiro que tudo queria agradecer ao Lourenço a disponibilidade para estar aqui connosco e para partilhar o conhecimento, o seu conhecimento connosco aqui online neste projeto. Obrigado, Lourenço. Uma das coisas que esta pandemia, mas também as tecnologias trouxeram de bom foi isto, não é? Tu estás aí ao pé de Braga, nós estamos aqui mais central junto a Lisboa e conseguimos estar aqui juntos na mesma sala a conversar. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua partilha. Agradecer também a todas as pessoas que estiveram presentes, que estão a ver agora e àquelas que têm depois acompanhado indiferido no nosso canal de YouTube. E pronto, da minha parte, passar aqui ao Rui e depois para passar também ao Lourenço para se despedir. Se calhar começamos pelo Lourenço e depois o Rui. Lourenço. Olha, Nuno e Rui, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi muito agradável esta conversa. E também boa sorte para o projeto, para o vosso projeto que vocês têm em mãos. Desejo as maiores felicidades e prosperidade para aquilo que vocês estão a criar. Obrigado. Obrigado. Obrigado por nós. E relativamente a esse projeto, essas conversas não começaram por ser um acaso, mas não há nada que seja por acaso e por isso eu acho que nós mais lá à frente iremos voltar a falar com certeza. A todos os presentes, o meu obrigado. Vou só relembrar que na próxima terça-feira iremos ter mais uma conversa com o António Maurício, que está aqui presente também aqui connosco nesta conversa. Vamos falar sobre felicidade limpa para empresários e empreendedores. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Espero que possam estar presentes. Mais uma vez o meu obrigado e até uma próxima, que será na terça-feira, espero eu. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, Lourenço. Obrigado e até a terça. Obrigado.